5, 4, 3, 2, 1, gravando. Meu nome é Cleison Abreu, um dos criadores do Pod Preto podcast, dos estúdios Pod Preto, do Você Pode, do Tá na Chapa, e idealizador da maioria dos projetos aqui da nossa produtora, né? Eu tive uma infância muito de criança mesmo, que é uma coisa que eu acho que não existe hoje, né? Eu brinquei na rua, fiz amizade com os vizinhos, cresci na casa da minha avó, vivia muito na casa da minha avó quando muito criança mesmo, das duas vós, né? Da parte de pai, a Zilda, eu ia muito porque quando treinava, jogava bola no Cristalino, era excelente jogador. E na parte da minha avó Solange eu ia pra brincar mesmo, dormir lá, passar finais de semana, jogava bola na rua com meus primos, com os vizinhos, uma galera massa lá que até hoje, quando eu vou lá, nas poucas vezes que eu vou, o pessoal ainda me cumprimenta, a gente conversa, é sempre muito bom. Não vou falar que eu vi a infância total desde que eu trabalhava fora, então a gente não convive muito com os filhos, nem com netos. Mas o meu primeiro netinho, sabe, um amor de criança, aquela criança mais raladinha, que eu falei assim, nunca foi de muito falar muito, não. Mas é isso, o amorzinho da vida da gente, brincando aí nas ruas de bola, sujando aquelas roupas horríveis pra gente lavar. Isso aí é meu netinho, gente. Eu falei assim, um amorzinho de pessoa, e hoje tá aí esse rapagão, né? Alegria da minha vida. Sabe? Tudo que eu tiver de falar do meu neto é de bom. Não é porque eu sou a avó coruja, não. É porque é bom mesmo. Meu menino é bom mesmo. Então, tanto ele como os outros, né? Só que o primeiro fica aquele, como se diz, o primeiro amor, a gente é mais apegado, né? É o que eu tenho falado do meu netinho. Tive uma infância meio complicada. Acredito que traumas e coisas que eu preciso tratar hoje em dia refletem daquele momento que eu vivi lá atrás, né? Onde vivi momentos que vivi junto com meus pais, vivi com brigas dos meus pais, momentos que eles se separaram. Então tive momentos aí que muito tristes com relação a isso, mas em contrapartida também tenho momentos felizes, onde que eu quero sempre me apegar em qualquer coisa que aconteça na minha vida, passado e tal, quero focar no que foi bom, né, e usar de aprendizado o que foi ruim. Eu cresci ali na região da Adila Lanches, ali, brincando demais com o Pedro Henrique, que é o meu irmão de leite, né? Onde a gente teve uma infância bem parecida no quesito de brincar, de fazer as coisas, né? De fazer trilha também. Lembro que Thiago Roberto, tinha o Pedro também, tinha uma galera que gostava muito de bicicleta na época, a gente era aficionado por bicicleta. Eu lembro que eu tinha uma Crozinha, foi roubado, Deus também, que eu gostava muito de dar volta de bicicleta, era o hobby da criançada, sabe? Lembro de um dia que eu tava na bicicleta daquele cara que faz sanduíche, o Canarim. Canarim na época trabalhava na Dilo, e eu tava com a bicicleta dele, era aquelas bicicleta magrinha, seca. E eu não conseguia atravessar a rua, eu tava atravessando a rua assim, reto, e eu não consegui terminar. Aí foi onde que vi uma moça, ela falou que esse menino vai, eu bambiei a bicicleta assim, não sei, a única coisa que eu pensei foi largar a bicicleta no chão e pular pra lá. Foi o que eu fiz, o que a mulher bateu em cima da bicicleta, caiu, e ela xingou, o Canarinho riu, mas depois me xingou também. Enfim, é um momento que eu lembro ali, que eu vivia ali na região da Dila, entre coisas e coisas que aconteceram ali. Lembro onde tudo era mato, por assim dizer. Tinha as coisas que tem hoje, tem o portão que tem hoje, a fachada, né, as cores, então muita coisa mudou e cresceu ali. E é bom, é uma coisa que eu gosto muito, é ver os meus próximos crescerem. Arthur Henrique, irmão de leite de Pedro Henrique, os dois eram muito ligados. Tudo que a Dila fazia por Pedro, fazia por Arthur também, em tudo.
uma roupa, uma comida, né? O leite, ela hoje até fala comigo que, como foram trocados, o leite do meu, o Arthur, o Pedro mamou, e o dela, o Arthur mamou. Então foi assim, o que o Arthur é com ela hoje e o Pedro comigo é o contrário, parece que até trocaram, sabe? No carinho, na atenção. Ela cobra isso de mim, ela fala comentando isso comigo outro dia. E eles são muito ligados, é 2 irmãozão, né? 2 irmãozão. Né? Teve algumas mudanças, né? Porque cada um seguiu o seu rumo. E é uma história assim que foi tão engraçada que o Arthur nasceu, no dia que ele nasceu, eu sentindo maior dor terrível. O povo tava achando que era uma festa de arromba. Veio gente de Sete Lagoas, veio gente da roça, veio gente de todo lado, e foi na rua 21 de abril, ali na 774, e fez um festão. E eu chorando, e o Arthur chorando, e ninguém lá, o povo bebendo cerveja com uma galinha caipira. E eu chorando com o Arthur chorando. E aí meu tio, né, que hoje faleceu, o tio Jober, saiu com esse menino andando pela rua fora. De repente, dele andar, encontrou com a Dila. Dele encontrar com a Dila, falou: ô prima, esse menino da Cristina, tá chorando, tá? Por quê? Não tem jeito de mamar. Porque os peitos dela tá saindo muita ferida, e ela não tá cheia e não sai o leite. Me dá ele aí, pôs o Arthur no peito dela, calou o Arthur. Mamou até dormir. Aí ela veio, trouxe o Pedro. Aí eu acho que até por isso. Pensa numa mulher que chorou o dobro que eu já estava chorando. O trem já estava todo ferido, o Pedro foi e puxou, porque eu já estava acostumado a puxar no da mãe, puxou no meu. Aí virou esse vínculo mesmo. Esse vínculo porque é uma família assim que está do meu lado com tudo, né? Que eu devo a eles. Né, hoje são 2 pessoas na casa, mas tudo tá do meu lado e me dá muito apoio. E tinha o Mundinho, né, que me dava muito também. E o Arthur ficava só lá. A gente morava numa casa, era no fundo, uma casa lá no fundo, e tinha uma torneira desse tamanhozinho. Ela era pequena, ele pequenininho, a torneira era do tamanho dele, só ia lá, abria a torneira, pegava a tampa da minha garrafa e jogava nele. Jogava nele o tempo todo. Cleison, eu tive ele aos 14 anos. O pai dele tinha 18. Foi uma gravidez tranquila. O povo não acredita que eu falo que eu quis ter o Cleison aos 14 anos. Eu quis ter. Eu cheguei pro Cleison e falei assim: eu quero ter um filho. Vamos morar junto? Tivemos o Cleison. E tá aí esse rapaz lindo hoje, aos 26 anos, correndo atrás dos sonhos dele. Eu sou da turma a mãe mais nova, né? Que fui mãe mais nova delas. E eu sempre brincava com o Cleison: sua mãe parece sua irmã. E eu acho lindo o respeito que eles têm por mim, eles me dão bênção, eles me chamam de mãe. Desde pequeno, todos, deu o Arnean, Arthur, o Felipe, inclusive saudade do Felipe também, Felipe Rezende também ficava aqui jogando ping-pong ali no fundo. Era uma turma tão boa, tão bonita, e a nossa vida foi muito puxada, porque eu sempre tive que trabalhar fora, para correr atrás das coisas para ele. Porque eu sou uma mãe muito, assim, exigente com os meus filhos. Eu quero ver eles com um conforto. Então, eu trabalhava no supermercado, saía cedo, chegava tarde da noite, que era no supermercado, a gente era um horário só, mas assim, era de 7 até 9 da noite. O Cleison lavava vasilha, lavava banheiro. Eu tinha as atividades dele fazer em casa para me ajudar. Quando a mãe dele separou do pai dele, que ele veio morar aqui no fundo aqui, então o Cleitinho tinha que ficar responsável de ajeitar a casa, né? E tomar conta do irmão mais novo, que era o João Vitor. E a Dani tinha comprado um vídeo de perfume importado, caríssimo, minha filha, pra ela, nossa. E o Cleitinho deixou, tadinho, o João, o mestre, mas quebrou o vídeo de perfume da menina. Quem pagou o papo? Cleitinho. Ah, todo, tadinho. E isso me entristeceu demais, quem gostar com ela não deu, não. Nossa, menina é minha vida. Então, ele
passou muita coisa difícil. Foi um dos filhos que teve mais dificuldade na vida com a gente, foi o Cleison. O pai foi mais rigoroso, foi com ele. Eu sou o primeiro, então sempre sofre mais, né? Porque o pequenininho hoje, inclusive ele também passa a mão na cabeça. É o xodó. Meu irmão, ele é um amor de pessoa pra mim. Nos dias que ele me acordava, me dava um abraço, chegava em mim. O dia que ele tirou uma foto comigo lá na cozinha, eu tava deitado com ele assim, de boa. Nesse dia, não passou mais, nada menos do que ficou marcado na minha veia, no meu coração. E meu irmão sempre estará comigo em todas as situações e eu sempre estará com ele em todas as situações. Que Deus abençoe meu irmão. Amém. Então ele é o amor da vida dele, ele mesmo fala. O Daniel é o amor da minha vida. Ele é louco pelo Daniel, o Daniel consegue dominar todo mundo da casa. Mas a gente puxa a orelha, conserta ele. Mas assim, o Cleison passou muita barra pesada, coitado. Não ter assim, o tempo adequado para criar e cuidar dele. Porque antigamente é difícil demais a gente trabalhar fora, porque não tinha horário igual hoje. As empresas hoje são mais tranquilas, né? Hoje eu trabalho em prefeitura, que se eu tivesse aquele serviço naquela época, eu tinha mais tempo para ficar com ele. E ele me ajudava. Cuidava do irmão dele, do João, fazia umas artes que eu queria. A gente até queria ter achado esse vídeo dele pequeno já, fazendo as artes, fazendo os vídeos, colocou. A gente não tinha tempo para ficar arrumando casa. Aí eu chegava muito tarde e fazia as coisas no final de semana. Aí eu ia lavar a roupa, punha as roupas em cima da cama, no final de semana dobrar. Aí ele fez um vídeo do irmão que ele tampa o irmão todo e sai caçando. Gente, vocês conhecem o garoto roupa? E a gente fica caçando no vídeo. Aí fica do Orkut ainda, né? Aí vai no meio, sai o João no meio das minhas roupas. O garoto roupa aqui no meio das roupas fazendo arte. Então, assim, ele já gostava de fazer arte, de vídeos, de brincar em relação a isso. Nas farrinhas também. Mas vocês olham assim, esse menino da cara fechada e tal, o Cleison é tão gente boa, gente. O Pode Preto começou há 17 anos atrás. Quando eu mudei de escola, eu entrei em um novo ambiente, né? Uma escola pública gigante, né? O sistema de ensino diferente e pessoas diferentes. Então, onde eu tive oportunidade de aflorar aquilo que está dentro de mim, que é comunicar, que é conhecer pessoas e tudo mais. E foi onde eu fui odiado pelo Cleison pela primeira vez. Aí, quando na quarta série, né, eu tinha 10 anos de idade, o Arthur 9, ele chega no Jacinto Campos e ele até falou, né, que eu fiquei com raiva dele, porque o 2 é o meu número da sorte. E eu era o número 2 da chamada, né? O primeiro era o Caio Assis, não tinha pessoas com A na sala. E até tinha, né, as meninas, porém na época a chamada era homens primeiro, mulheres depois. Aí eu passei do número 2 pro número 3. Aí era uma piada interna, né? Não é que eu tinha raiva, mas poxa, o cara roubou meu número, né? E eu tinha 10 anos de idade. No Jacinto Campos mesmo, né, que surgiu esse interesse e essa habilidade que eu fui desenvolver como editor de vídeos, né, que por meio de um trabalho de escola sobre direção e alcoolismo, a professora Diolina, ela colocou os grupos para fazerem vídeo. E nisso cada um com um grupo, eu não era do grupo do Cleison, mas cada um com seus grupos tiveram que aprender uma nova habilidade. Eu tive que aprender do meu grupo, pelo menos, que era edição de vídeo com o Movie Maker, que é o editor de vídeos do Windows na época, oficial do Windows. Então foi ali que eu comecei minha jornada, eu comecei meu interesse. Tomei tanto gosto, que eu cheguei a pedir outras professoras para colocarem ali, acrescentarem no trabalho de vídeo, nos trabalhos normais. Então, em vez de segurar um cartaz e ficar na frente de todo mundo apresentando, vamos para a casa de alguém,
gravamos alguém apresentando, faço os cortes, faço as edições. E o mais legal para mim no final, como editor ali, iniciante, era criar os erros de gravação. Até que vem o primeiro trabalho, direção e alcoolismo, onde se não me engano, foi uma ideia minha da gente fazer essa simulação, né, de um atropelamento. É um vídeo onde o Igor, editor, hoje ele está editando, tem uma agência de marketing, também seguiu o caminho, e é bem legal isso. Ele está dirigindo, ele era o único que sabia dirigir na época, aprendeu desde sempre, e aí ele finge que ele está bebendo, e aí ele me atropela. É bem engraçado a imagem e tal, porém que na época, por ser feito por crianças, ficou muito bem produzido. E esse trabalho, ele foi reproduzido lá, ele virou uma referência, né? Eu lembro que na época, quando a gente foi os primeiros a apresentar, as pessoas tinham feito uns trabalhos muito simples. E aí eles tiveram mais um prazo para fazer o trabalho, e eles tiveram que fazer tudo de novo, porque eles gostaram muito da nossa ideia, e todo mundo entregou o trabalho com um vídeo assim baseado no humor, etc. E também sempre com os erros de gravação no final, porque a gente adorava fazer as pessoas darem risada, né? Então era mais importante para nós fazer o pessoal rir com os erros de gravação do que o trabalho e o conteúdo dele em si, né? Eu também não, gente. Nada. Bota esse guardanapo fumando d'água. Cala a boca. Bom, quando a gente mais novo, né, na escola, eu lembro até de um trabalho que vocês fizeram, mas eu não estava presente na turma, onde teve mais pessoas envolvidas, mas foi eu acho que começou dali, né? Esse gosto de filmar, de criar uma história. E eu lembro que vocês gravaram um trabalho escolar que inclusive foi reproduzido por vários anos e em várias turmas. Eu não estava presente na turma, mas as professoras passaram esse vídeo, e desde ali eu vejo o crescimento e o gosto de gravar essas coisas. A gente tem até uma brincadeira aí que a gente fez no YouTube, o famoso Dança Sombra. Se tiver como aí, editor, coloca um pedacinho. Mentira, coloca não. Aquilo ali, gente, incrível. Mas foi desde infância, né, que a gente sempre teve esse gosto por edições, filmagens, tanto desenho, essas coisas. Não à toa, né, estamos hoje atuando, eu no design, vocês fazendo Pode Preto. Eles eram assim, o Cleiton tinha vezes que eu tinha que buscar aí na casa dos meninos, que ele dormia um dia, dormia 2, dormia 3, vai vir embora, mas não. E aquela época era tranquila, a gente podia confiar, né, nos filhos, dormir com os amigos. Quando eles não estavam aqui, eles estavam lá. E cresci também dentro da casa dos meus amigos, né? A minha mãe sempre confiou muito em mim e nos pais, né, dos meus amigos. Então eu sempre tive a liberdade de estar presente na casa dos meus amigos. Eu ficava mais na casa deles do que na minha. Vivia na casa do Arthur, antes o Arthur vivia na casa do Felipe, do Leandro, né, com o Leandro também, na casa do Felipe. Então eu sempre fui uma pessoa muito apegada às minhas amizades, né? Eu cresci, eu nunca estive sozinho, fiz até um post uma vez disso. Uma vez que a gente reuniu, que hoje é bem mais difícil, né, essa reunião, mas quando aconteceu eu até coloquei lá que eu nunca fui sozinho. Não é que eu nunca fui sozinho, mas era uma referência ao fato de a gente sempre estarmos juntos. Teve uma oportunidade no qual fortaleceu mais a nossa amizade entre eu e o Cleison, que foi mediante uma cirurgia que ele teve que fazer. Ele teve que tirar a hérnia e nisso ele teve que ficar de repouso. Eu lembro até hoje ele contando quando ele acordou, né, que ele tomou uma anestesia geral, e quando ele acordou vomitando e tal, tudo mais. Aí quando ele foi para casa, né, recuperar em casa, né, que é a melhor coisa, recuperar em casa, ele não pôde ir na escola, né, para pelo menos umas 2 semanas ali, 1 semana e meia, alguma coisa assim. E nisso
mesmo não indo na escola, ele precisava completar os cadernos, não poderia ficar com matéria atrasada. E nisso eu ia toda semana para a casa dele, para que ele pudesse pegar o material ali. E um detalhe aqui que não vai desmerecer, né, o que passou, que ele já pegou, que é o diploma, né, mas a mãe dele chegava a completar o caderno para ele, né, a letra maravilhosa que os dois têm, inclusive. Eu lembro disso. E além de levar os cadernos também, né, levava filmes que a gente alugava no Saulo ali, onde é que eu comecei a gostar de filme de terror. Hoje eu não assisto tanto assim, né, até porque minha companhia não gosta. Mas na época eu comecei assim a tomar um gosto, né, sabe, com aquele medo, né, claro, de criança de assistir um filme de terror, né, jogos vorazes ali, aquela coisa, né, macabra até. E foi nessa fase aí que, além de eu fortalecer essa amizade, eu tive esse vínculo com o filme de terror que a gente assistia. Não era só terror, né? A gente assistia tudo quanto é tipo de filme. Eu alugava uns 3, assim, tinha uma promoção do final de semana, você alugava na sexta, eu ouvia só na segunda, sabe? Tinha um rolezinho assim, que a gente gostava bastante. Eu sempre pegava lá na conta do meu pai no salão. Teve um acontecimento muito massa também que tornou eu e o Arthur um pouco mais próximos. A gente sempre foi, mas... foi quando eu fiz uma cirurgia, né? Eu tive uma hérnia, eu nasci com essa hérnia e aí quando eu fui tirar, eu fiquei acho, quase um mês afastado da escola, um pouco menos. E aí eu tinha que voltar e eu teria que voltar com os cadernos em dia, né? E o Arthur, ele ia para aula, assistia às aulas, levava o caderno dele, depois ia para minha casa, dormia lá e tal, passava dias lá, onde a gente completava os cadernos para eu não ficar muito atrasado quando eu voltasse. E nisso a gente virou irmãos mesmo, né? Porque a gente morou junto, a gente assistia tudo junto, a gente jogava videogame junto, a gente sempre gostou muito de futebol. Tinha a cultura também de assistir filmes de terror, que o Nehan também participava. Já no ensino médio, a gente teve muitos trabalhos de vídeo também, né? Que aflorou nessa vontade de produzir e tudo mais. E bem na época a gente assistia bastante MTV, gostava bastante dos jogos que eles faziam ali no quinta categoria. A gente até brincava de quinta categoria, pra vocês terem noção, assim, tava a galera assim, a gente brincava de fazer os jogos de quinta categoria, de tanto que a gente gostava. E na época também o YouTube, né, tava crescendo cada vez mais, e nisso a gente teve uma ideia para criar um canal com as sketchzinhas, tipo Porta dos Fundos ali, né, com as historinhas e tal. A gente queria produzir alguma coisa nesse sentido. Nisso a gente reuniu, né, vamos dizer assim, os principais, assim, né. Era eu, o Cleison e o Nehan. Aí nisso a gente foi pra casa do Cleison, já com um roteirozinho pronto, com as ideias na mente, a milhão, florou e tal. Filmamos e tal, isso nunca foi editado, isso nunca foi postado, isso com certeza tá perdido, mas só na nossa mente, agora documentado aqui, né? Foi um momento que a gente criou o PSP, podia ser pior. Que na época era meio que um bordão. Que isso, cara? Fica assim, não, podia ser pior. Podia ser comigo que isso tá acontecendo com você aí. Era um bordão assim na época que acho que foi o Nehan mesmo que criou. E que a gente usou esse nome, mas não foi adiante, né? Foi uma ideia que não começou, não avançou. Ainda na produção, né, na época da escola, além desse trabalho que a gente fez com a Diolino sobre direção e alcoolismo, houveram alguns outros trabalhos que despertaram muito isso na gente. Teve o trabalho já no ensino médio, alguns, né? E aí o Arthur e o Nehan se juntaram. Eu lembro de um teatro que esses caras fizeram. Cara, infelizmente a gente não filmou isso, ninguém filmou isso. Mas o nível do teatro que o Arthur e o Nehan fizeram foi incrível. Incrível. Se tiver alguém que lembra disso, cara, baseado num livro de Iracema. Cara, incrível. Incrível. Assim, eu lembro que o Nehan era o vilão da história e ele tava rouco de gripe. E aquela rouquidão trouxe uma coisa diabólica pro personagem dele. Nossa, foi incrível, incrível, incrível. Naquele momento ali eu sabia que a gente era diferente, sabe? Foi um trabalho que infelizmente eu não pude atuar. Na época eu estava trabalhando e o trabalho me afetava muito na escola. Então eu fiquei bem mais na parte de produção também. Mas assim,
Foi incrível. E aí, somando tudo isso, nessa vontade de produzir e de estar no meio de tudo isso, né? E eu acho muito foda também os professores que incentivam esse tipo de coisa, né? Isso é foda, isso é foda. Na época a gente não, mas a maioria dos alunos achava chato ter que fazer um teatro, ter que fazer isso, aquilo, fazer um vídeo. Mas, porra, isso é absurdo, irmão. O professor tá incentivando cultura. E tem que fazer mesmo. E aí a gente soma toda essa vontade, esses desejos, a gente chama uma amiga nossa, que na época ela, a Laira, e vamos fazer um canal pro YouTube, vamos começar a produzir sketches totalmente influenciados por Porta dos Fundos, Parafernália e os conteúdos da MTV. E a gente juntou todo mundo, eu fiz um roteirozinho lá na época, eu sempre fui mais de escrever essas coisas, e fomos lá pra casa pra gravar, eu, Nean, Laira e Arthur, e ficou uma merda, ficou horrível, muito ruim. E aí foi um sonho que meio que terminou antes de começar, porque ficou tão ruim que a gente ficou desanimado e não fez mais nada, né? Mas assim, ali ficou se provado que a gente tinha muito essa vontade, né? E talvez se a gente tivesse continuado, não sei, poderia ter dado certo, poderia não. Era um projeto bem legal. O nome era Podia Ser Pior. E a ironia da vida não podia ser pior. Foi o pior possível. Nessa época também, né, eu sempre aficionado com o YouTube, segui uma galera que, hoje mesmo o Monark, né, quando começou o Flow, eu já conheci o Monark da época do Minecraft, seguia ele, assistia os vídeos dele, inclusive ponte, ali tem uma ponte. Ponte, isso é uma ponte. Enfim, eram coisas que aconteciam no Minecraft, que era o meu jogo favorito e é onde eu acho que eu gastei mais horas em algum jogo, foi jogando Minecraft. E nisso também eu criei um canal de vídeos sobre Minecraft, só que com o meu PCzinho bem fraco. As quedas de FPS era bem grande, ficava travando, né? Porque não entende aí, ficava travando bastante. Muita gente não sabe que eu sou músico, né? Hoje, infelizmente, eu não estou exercendo pelas várias funções que eu acumulei. Porém, a música é uma fase muito importante na minha vida. E talvez o Pode Preto só exista pelo fato de eu amar música. Porque, por exemplo, antes, como quando criança, eu ouvia o que meu pai ouvia, né? Ele ouvia muito Jorge Mateus e os funks dos anos 2000 eram músicas muito boas. Às vezes ele ouvia um pouco de Dire Straits também. Meu pai sempre teve um gosto musical muito bom. E aí quando, né, eu conheço os meninos e eles me mostram um outro tipo de música, e aí eu consigo acesso a um computador com internet lá em casa, e aí eu posso passar a consumir o meu próprio gosto musical, e aí forma-se uma coisa na minha mente, né? E nessa época eu comecei a frequentar a igreja. Eu fui para a igreja sozinho. Todos os meus amigos frequentavam a igreja, não por causa disso, mas acontecia isso, né? Os pais deles também frequentavam. O Nean, o Felipe, o Marlon. Eram todos de famílias que frequentavam a igreja evangélica. Eu não. Eu tinha a minha avó, na verdade a minha bisavó, mas eu chamava ela de vó. E ela e a minha tia Ana. Então eram assim, as duas pessoas da minha família que iam na igreja, e na época meus pais se separaram. E aí foi quando eu conheci a Deus, primeiramente, e segundo, quando eu conheci a música um pouco mais de perto, por ver pessoas tocando. Eu lembro que eu gostava muito de sentar na primeira, segunda fileira para assistir o João Batista tocar. O pai do David é um cara que era referência para mim. Ele tocava uma guitarra vermelha, assim, muito bonita. Ele tocava violão numa guitarra, né? Então, ele fazia movimentos de violão. E aí, quando eu vou para casa do Nean e assisto esses caras, estavam assistindo o Live em Tóquio, né, do Guns, vejo o Slash solando e tal, aquela cartola, tudo aquilo extremamente incrível. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero tocar guitarra. Até a gente chegar lá na Parousia, né, que é uma banda que foi um momento bem legal da nossa vida, que foi onde nós, os amigos, nos juntamos para fazer o que a gente amava, que era música e Deus. Então foi uma coisa que infelizmente não durou muito, mas quando durou foi incrível.
Permanecer parado não te fará vencer. Cante, marche, seja santo e creia, não em sua força, mas no poderoso braço de Deus. Eu dei aulas de guitarra e violão na época também, foi uma época muito feliz. Cheguei a montar um curso de campo harmônico. Foi um curso que vendeu legal também. Então, assim, eu sempre tive vontade de unir a música com a produção de vídeos e produzir alguma coisa focada em música. Mas, como naquele momento, né, já entrando no Pode Preto, o que era mais viável de produzir era o Pode Preto e eu precisava produzir uma coisa, era o que eu queria fazer, foi o caminho que a gente acabou tomando. Os maiores perrengues que a gente já passou foram os da época de banda, assim. Nós tivemos uma banda, para quem não sabe, né? A enorme Parousia, das maiores bandas que esse país já viu, muito maior que Legião Urbana, diga-se de passagem. Porra, velho. Das várias histórias de perrengue, acho que o fato de a gente ter começado tudo do zero, sem lugar para ensaiar, sem instrumentos de qualidade, trocando de integrante quase que toda semana, porque nem sempre os horários casavam com os outros integrantes. Eu lembro de uma história que a gente foi tocar em Abaeté uma vez, não sei se essa é das melhores, já com a banda um pouco estourada, as paradas de sucesso. E éramos convidados especiais do evento. E aí chegamos, né, com toda a mala do mundo para tocar e nos deram uma música. E assim, para quem não sabe também, a Parousia era uma banda evangélica. Nos deram uma música, nós esperávamos um tratamento melhor pelas grandes estrelas que nós éramos. E aí um integrante da banda que também é integrante do Pode Preto, não vou citar o nome dele aqui para não o comprometer. Cara, mesmo sendo evangélico, assim, eu acho que eu nunca vi um evangélico xingar tanto. No meio do culto, pelo menos não. Cara, esse rapaz ficou possesso de ódio. Como que faz isso? Como que a gente sai de uma cidade e vem pra outra pra tocar uma música? Isso é uma brincadeira. Como eu conheci esses belos rapazes? Conheci primeiro o nosso grande apresentador Cleison do Pode Preto, que na época não se chamava assim ainda, pelo menos uns 15 anos atrás. Nos conhecemos por amizades em comum, né? Ele era amigo de um grande amigo nosso, Felipe, nos apresentou em uma das sessões de vôlei que a gente fazia na porta da Igreja Assembleia de Deus. E de lá pra cá, a gente criou um vínculo muito forte. Assim, hoje eu posso falar com tranquilidade que é o melhor amigo que eu tenho. O nosso outro grande apresentador, Arthur, eu conheci um pouco mais tarde, já em outra fase da vida, já próxima da fase adulta, em rolês, né? Também por amizades em comum, e me marcou muito que, mesmo a gente não se conhecendo muito bem, ele sempre foi uma pessoa que me tratava como se eu fosse um dos grandes amigos da infância dele, desde das primeiras vezes que a gente se viu. Uma parada que me marca muito na minha história com ele é que, em uma das nossas muitas histórias de bebedeira, eu acabei me embebedando demais e fui parar aleatoriamente na casa dele para dormir, conhecendo bem pouco, e fui muito bem tratado, diga-se de passagem. Conheci eles em 2012, na época que a gente estudou junto no Jacinto Campos. Foi um entrosamento rápido que eu tive com eles, apesar que eu era muito introvertido, não gostava de conversar, e eles sempre falantes. Isso é uma qualidade que a gente pôde observar deles desde o início, desde a infância deles. Eram pessoas falantes, eu acho que até o Arthur mais. O Arthur tinha um talento maior, até com um tom humorístico,
era um cara mais extrovertido, o Cleison era mais na dele, mas já tinha domínio de palco, cantava, tinha esse talento para música. Então a gente, desde o início, a gente via neles o talento para poder de comunicação, que é algo hoje que é extremamente necessário na área que eles atuam. Eu tive um momento no qual surgiu essa ideia para mim numa mesa de bar. A gente estava filosofando, cada um contando a sua experiência e falando sobre momentos que, assim, a gente parou assim e falou, gente, olha o que a gente está falando, olha esse assunto. Se isso fosse gravado e lançado, acho que daria muito bom. Daria muito bom. Olha o quanto de coisas, de riqueza que tem esse conhecimento nosso. Um citando fulano, citando livros, vivência, experiência. Então cada um tem a sua versão para contar sobre a mesma coisa, por exemplo. Enfim, são momentos ali que a gente refletiu e falou, tem que fazer um podcast. Igual aqui mesmo, igual mesa de bar, igual a gente tá trocando essa ideia aqui mesmo. Tá, parou aí. Não foi pra frente. Conversa de bar, ideia de bar, não seguiu. E aí vem a pandemia e vem o mundo dos podcasts, né? No YouTube. O Flow e o Podpah começam essa cena e aí eu vi, cara, isso aí dá pra fazer, isso aí eu acho que a gente consegue e que dá pra fazer uma coisa boa, bem feita, sabe? A gente sabe conversar, os nossos amigos são muito interessantes, Pompéu tem pessoas muito interessantes, a região, Minas Gerais, tem pessoas muito interessantes. Aí eu tive essa ideia, liguei pro Arthur, o Arthur nem pensou, já topou na hora. Só que a gente ficou ali procrastinando, talvez, pela falta de conhecimento, né? E depois corta pra gente se encontrando, onde o Cleison fala, cara, tô com a ideia de fazer um podcast. Pra mim já veio na minha mente o seguinte, como eu já tinha experiência com YouTube, já estava estudando YouTube, eu quero e vou ainda viver de YouTube, né, com a renda do YouTube, com a renda que os vídeos do YouTube me trazem, que seja fazendo para os outros, que seja vendendo algum produto por meio dos vídeos, que seja vender serviço por meio dos vídeos, enfim, eu ainda vou. Eu pensei nisso da seguinte maneira, cara, será que a gente consegue produzir 50 episódios para saber se vai dar certo? Na época, eu tinha esse pensamento, que qualquer canal no YouTube você tem que ter pelo menos 50 ideias ali para você poder trabalhar em cima delas, 50 ideias de vídeos, para que você consiga iniciar um projeto que possa ser duradouro. Né? Testa primeiro os 50 vídeos, depois na conversa. Então é basicamente um ano aí produzindo, né? Se for olhar um vídeo por semana, temos no ano 52 semanas, então dá mais ou menos aí, né, 50 vídeos. Então pensei, cara, a gente tem, né? A gente numerou ali um monte de gente que a gente queria trazer, inclusive pessoas próximas a gente, nossos amigos, que foram mais interessantes a gente trazer naquela época e hoje ainda e tal, porque a gente sempre trocou assuntos, ideias de assuntos incríveis. E a gente fez uma pré-lista, a gente falou, não, dá pra fazer, cara. E nessa vinda do Cleison, ele já veio com a ideia de que, cara, tem um estúdio, é um estúdio musical e tal, mas dá pra gente adaptar para que a gente consiga entregar esse conteúdo. Falei, cara... Chegou ele e o Arthur aqui querendo fazer um podcast, falei, nem sabia o que era podcast naquela época, mas aí chegou assim, só tipo um computador e um sonho, né? Vamos fazer um podcast aqui, vai ser bacana. Ele me explicou lá o que era um podcast e que vinha fazer uma entrevista com os amigos e tal. Beleza, aí eu falei, vamos ver se o trem vai dar certo, né, velho? Vamos lá. Os meninos é gente boa, vou dar... Vamos lá. Aí eles não tinham nenhuma interface, né? Eu falei, só tinha um computadorzinho lá. Aí beleza, começaram aqui e foi indo. Eu falei assim, o trem tá dando certo. Eu alinho mais a minha amizade com o Vitor do estúdio, do VCA, porque a gente, a parousia, ensaiava lá. Eu ensaiei lá várias vezes, até com outros músicos, quando fazia freelance, etc. E eu falei, Vitor, o que você acha de a gente fazer um podcast aqui? Ele falou, não, o estúdio é de vocês, fica à vontade. Ele nem sabia o que era, né? E tem nós, na verdade. E aí eu lembro que a gente foi lá a primeira vez, tinha tantos equipamentos, tanta coisa. A gente foi com tanta empolgação, com tanta vontade de produzir, só que a gente esqueceu de estudar. A gente chegou lá e não fazia ideia do que aquilo fazia.
de como usar cada equipamento e tal, a gente chegou totalmente despreparado. Chamamos o Celcinho na época também, o Celcinho se dispôs, levou o equipamento dele, porém a nossa falta de conhecimento na época era maior do que a nossa vontade. A gente estagnou uns 3, pelo menos, para começar, por causa desses problemas. Até que chegou um momento que a gente falou, não, peraí, vamos estudar cada equipamento que temos aqui. O que cada equipamento aqui entrega? Como que a gente pode adaptar? Aí foi onde é que a gente estudou. Aí onde que baixou o espírito empreendedor ali. Né? Porque é no campo de batalha que o guerreiro pede conselho. Então foi ali que a gente correu atrás de vídeo no YouTube, vídeo gringo. A gente teve que pesquisar a fundo para saber o que vai servir e o que não vai servir. O que a gente vai usar e o que a gente não vai usar. Bom, surgiu. A gente pegou coisa emprestada, a tia Renata, inclusive, de primeira ela deu a mesa, emprestou, né? A mesa, depois um forro também, porque a mesa só, assim, a mesa vermelha não ficou legal. Ela falou que visualmente precisava de um forro, aí ela emprestou o forro, que ela mexe com festa e tudo mais, então ela tinha coisas lá que poderia nos servir no momento. E serviu por bastante tempo, serviu o momento todo que a gente teve com o Victor, lá no estúdio VCA. Foi de grande serventia ali, as doações que a gente recebeu momentâneas ali e tudo mais. Foi só assim, né, tipo, até meia-noite, os caras gravando, e eu falei, não, eu tava doidinho pra dormir, os caras gravando, mas aí eu falei, não, pode ficar de boa aí, comigo não importa não, pode ficar até no outro dia, só que aí eu ia dormir, deixar os caras gravando aí, mas aí de repente eu acordava e os meninos estavam lá ainda, eu falei, não. Aí eu olhava pela câmera e falei, não, vou lá, agora acabou, quando acabava eu aparecia aqui. Aí os caras tinham tem uma porta ali, do nada eu aparecia, igual o mestre dos magos lá. Agora acabou, né, galera? Então, bora. É isso. Então, assim, no início era muito complicado tudo, né? Só que era muito prazeroso ao mesmo tempo. E aí vem a parte de construir a marca, né? Então, assim, eu sou um cara que eu gosto que as pessoas que eu amo estejam sempre ao meu redor. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Todo mundo que já trabalhou com um amigo sabe a dificuldade que é, às vezes, quando você precisa cobrar, quando você é cobrado, etc. Porém, eu confio muito no trabalho dessas pessoas. Por isso que eu faço questão de trazer. Então, de cara eu já falei que a gente precisava de um fotógrafo, a gente chamou o Marcos Matheus, né? E desenvolvendo a identidade visual do Pod Preto, eu chamei o Felipe. Ele estava no início do design, ele trabalhava na papelaria e fazia uma arte ou outra ali para um copo, para uma caneca e tal, mas assim, sempre teve essa veia, né? Então eu acredito que o fato da gente desafiar ele para construir essa identidade visual do Pod Preto também fez ele evoluir como um profissional, né? E tirou ele ali daquela mesmice que era o trabalho. Então, na época eu namorava, a pessoa que estava comigo na época, ela fez um esboço ali, ela mesma, dessa mão, segurando o microfone. E eu achei incrível, mandei isso pro Felipe. Isso, no início, era a nossa logo, a logo que ela fez na época. E aí o Felipe fez uma repaginada dela logo no início mesmo, e fez a versão que vocês conhecem hoje, né? Os meninos chegaram com um pote preto, representaram para a gente precisa de identidade visual, vamos meter marcha. A gente começou a trabalhar e foi criando as criações de agendas, né, marcando o pessoal que ia aparecer no pote preto. Então, trabalhando em cima disso, a gente fez algumas artes. A gente começou com um modelo, depois no outro mês a gente pensou outras coisas, a gente pegava referências ali, a gente sempre procurou fazer do zero, com um pouco da identidade que a gente sempre gostou, né? E, bom, o crescimento veio muito daí, né? Eu devo muita honra aí, porque eu cresci através do Pod Preto, porque eles me mandavam desafios, e onde eu aceitava, e eu gostava de fazer, e ainda gosto. E
através disso eu consegui mais e mais clientes. Pessoas vinham, foi você que fez o trabalho, pode ter, foi sim. Nossa, eu gostei, cara, queria conhecer mais. Então, devo muita honra a eles, que me ajudaram demais. E eu sempre amei fazer. Meu começo foi um pouco bagunçado, porque na verdade eu não sabia da proporção que iria ser o Pode Preto. Na época o Cleison me procurou, nós sempre fomos muito amigos, até então não tinha muito costume assim de amizade com o Arthur. Aí o Cleison procurou e falou, velho, deixa eu tomar uma opinião com você. O que você acha de nós criar um podcast? Eu falei, podcast, que diabo que é isso? 7 por mês, 7 TV? Não tenho nem ideia do que é isso. Aí ele foi, me explicou, não, é tipo uma entrevista, só que onde nós bate-papo. Eu falei, não, é bacana conhecer a história das pessoas e tal. Eu acho bacana, não, porque eu e o Arthur tá com esse plano de criar. Eu falei, não, vamos firme. Bola pra frente, algo novo na cidade aí, pá. E foi indo. Aí eles começaram a criar o projeto Pode Preto. E eles precisavam de uma mão para ajudar eles. Aí até então eu falei, não, se eu puder ajudar, eu vou fazer o possível. E daí foi indo, eles arrumaram o estúdio na época, que era do nosso grande amigo Vitor, né, cedeu o estúdio lá e tal. E sempre batalharam, correram atrás, às vezes não tinha os equipamentos, às vezes dependia de alguém emprestar, alguma coisa assim. Foi muito foda o corre deles, porque tipo assim, muita gente não botava pé, né, eles precisavam de algum capital para poder investir, para poder começar a levantar, porque até o estúdio, embora cedeu o espaço para nós, mas nós ainda precisávamos de um pouco de um valor para ajudar na contribuição lá, né? Eu entendi que a gente precisava agregar mais para essas marcas, sabe? E aí eu tive a ideia do Media Day, de juntar o Matheus, mais um amigo, mais um cara super talentoso, mais um cara foda, e mais uma oportunidade de, pera, você tá tirando fotos aí com o seu celular? Vem cá tirar foto da gente com esses produtos, com essas marcas, vamos agregar valor aqui e também nós vamos ser uma escola para você. Uma coisa assim, mutualismo, né? Todo mundo ganha com isso. E aí o Matheus sempre foi meu amigo, ele não conheceu o Arthur, né? Mas sempre foi meu amigo. O Matheus é um cara assim, fantástico, cara, é uma pureza absurda. A gente tem gostos em comum, né, musicalmente falando e tal. É irmão dos caras que eu mais gosto na minha vida, que é o 18, né? Então não tinha como dar errado, não tinha como, impossível. Acho que não existe uma pessoa que não gosta de Matheus que conheça. O Pode Preto chegou para mim, né, para uma ideia que o Cleison mandou sobre fazer algumas fotos, né, edições e no início eu não comecei ainda, né, fazer as fotos, né, pro Pode Preto. Eu comecei só a editar em todos os programas que ele teve. Ele mandava as fotos para mim em documentos no WhatsApp e eu editava todas e mandava para ele de volta e postava as fotos, né. Então nunca foi de plano inicial fazer as fotos, né, pro Pode Preto, né, o famoso Media Day que a gente sempre intitula nas redes sociais, mas foi fluindo, foi uma coisa que foi fluindo, foi uma coisa que eu fui gostando de fazer e sempre, né, melhorando a cada Media Day. O primeiro Media Day que eu participei, que pra mim é dia das fotos, mas os meninos me ensinaram que é Media Day, foi na minha casa. Pra mim foi divertidíssimo, foi super leve, assim. Eu não tenho a menor dificuldade, né, com isso, então foi tranquilaço. E tiramos várias fotos, hoje eu não faria com aquele visual que eu tava naquele dia, eu tava bem montada assim, vocês se lembram, não, gente? Eu tava tipo Camargo, com um tete assim no cabelo, e uma maquiagem mais marcante, né? São pequenos erros que a gente comete, né? Os primeiros meses, acho que faz parte, mas foi bem legal. Temos spoilers aí que faremos novamente, né? Então... Quando vem, surge o Pode Preto, essa ideia, foi muito doido, porque era começo de pandemia, né? Estava nesse processo de pandemia, e o audiovisual, ele desenvolveu muito, as pessoas começando a fazer produção caseira, eu também me arrisquei fazendo algumas coisas que não tinha o que fazer, então... Às vezes chamava gente que fazia coisa aqui na Tribos pra gente fazer algo em casa. Então, quando vem o Pode Preto, cara, é isso. É esse tipo de rolê. A gente precisa de uma mídia aqui de Pompéu.
E é fantástico, né? Primeiro já começa pelo nome, que eu acho que é foda demais. Eu acho que se os meninos hoje quiserem pegar esse nome e vender, já arrebenta já, porque é um nome fantástico. Aí talvez um dos melhores nomes de podcast que eu conheço, Pod Preto. Não sei se destino, se a coisa aconteceu da forma que tinha que acontecer. Estava até tentando relembrar aqui como que a gente começou a apoiar o Pod Preto. E o Pod Preto surgiu com a influencer Patrícia Catherine, vindo na entrevista e fazendo o pedido, não, manda ela para nós e tal, pela parceria que a gente já tinha com ela. E daí nasce a parceria Mr. Shake Pod Preto, né, que somos muito felizes com a parceria com os meninos. Eu acho que temos 2 grandes comunicadores, né? A gente vê lá os primeiros episódios e assiste hoje, você vê como esses meninos cresceram, como eles evoluíram. Não acompanhei muitos eventos com eles apresentando, mas os eventos que eu pude acompanhar, eu vi a presença de palco que eles têm, eu vi a presença de palco, quão cativante eles são, né? Não é só no podcast, não é só numa roda de amigos, onde às vezes a gente presencia ele com os amigos deles, mas realmente ali no palco eles têm uma presença e cativam um pouco de uma forma diferente. A gente lançou um projeto estagiário, foi uma ideia minha também, se eu não me engano. Foi um vídeo bem legal, né? O vídeo também é ideia minha. A ideia é minha porque é ego, não, é porque eu tenho orgulho de ter pensado nisso e feito acontecer. É um vídeo bem legal onde a gente chama o estagiário, porque a gente não conseguia pagar, né? A gente mal pagava o próprio estúdio. E a gente teve a ideia de fazer o projeto estagiário e a gente recebe no Instagram um vídeo do Leandro falando que queria trabalhar no Pod Preto porque ele queria aprender edição de vídeo com o Arthur. O Arthur é referência nisso. E aí eu falo, mano, eu lembro, até hoje eu mostro pro Arthur assim, falo, cara, se esse cara aqui topasse, ia ser incrível, mas eu tenho certeza que ele não ia topar, porque a gente não tem grana. Porque esse cara, ele já trabalhou no mercado digital, ele já fez vendas, ele sabe editar vídeo, ele sabe produzir. E eu trabalhei com o Leandro durante 1 mês, quando eu trabalhava no material de construção. E foi quando a gente fez essa amizade assim rápida, sabe? Ele saiu de lá e já foi trabalhar na internet, ficou lá há pouco tempo. Mas acredito eu que Deus colocou ele lá esse mesinho para ele me conhecer o Pod Preto e talvez despertar uma vontade de fazer parte. Mas o primeiro contato que eu tive foi de um anúncio que eu vi do Arthur, chamando alguém para trabalhar no Pod Preto. Então ele fez um anúncio porque eles precisavam de alguém, né? No início era Arthur e Cleison, então eles precisavam de alguém para trabalhar ali como produtor, né? Porque as lives alguém precisa dar play, dar pause, enfim, mudar câmera, tem um trabalho muito grande ali por trás. Então, eu respondi um story, que foi dessa chamada do Arthur, e a gente acabou entrando em contato. Alguns dias depois eu encontrei o Cleison lá na Tribus, e aí a gente acabou conversando, lá, você vai mesmo entrar com a gente? Eu falei, quero fazer parte, quero aprender. Eu tinha muito interesse, muita curiosidade em saber como é que era feito isso tudo, e aí a gente acertou as coisas ali e aí eu entrei pro Pod Preto. No início a gente gravava no estúdio do Vitor, os aparelhos, né, cabos, microfone, eram assim de uma qualidade baixa, no início o orçamento era menor, a gente usava o meu notebook para fazer essas lives, e aí a gente foi evoluindo com o tempo. Aprendemos a mexer no programa, que é o OBS, foi evoluindo os cabos, microfone, enfim, todo o equipamento. Até que teve uma chuva, né, que acabou destruindo lá o estúdio que a gente ficava. E a gente migrou aqui para o Espaço Maria Mulher. Tem mais ou menos 1 ano e meio que Arthur e Cleison me ligou, chamada de vídeo, e me fez o convite para fazer parte da equipe oficial. E aí eu fiquei muito feliz, nossa, deu um gás assim, fiquei, vou fazer parte da equipe, vou poder ajudar mais, aprender, né, com os meninos e ajudar mais. Quando eles iniciaram o projeto Pod Preto, salvo engano, eu estava no 3º período de Direito, estava começando ainda, né? 3º ou 4º período, não lembro ao certo. Então não tinha muito o que ajudar eles naquele momento. Só que, passado 1 ano de Pod Preto, eles começaram a ter
determinados problemas. E foi onde que o Cleison me procurou. Porque uma pessoa até de dentro, né, de dentro do Pode Preto, acabou atrapalhando eles na trajetória. Eles precisavam de alguém para começar a fazer os contratos do Pode Preto, principalmente a respeito de patrocínios. E foi onde que eu entrei. O primeiro contrato deles, o primeiro contrato de verdade que eles tiveram, foi eu que fiz, felizmente. E isso me gerou uma felicidade muito grande, por estar contribuindo para o projeto que o Pode Preto se tornou, né? Na época ainda era uma coisa menor, mas o que acabou se tornando, você olha para o passado e vê o quanto foi gratificante, quanto é gratificante participar daquilo, participar da construção de algo e contribuir para a sociedade ao mesmo tempo, porque de certa forma acabou que eu contribuí também, né? Não só eles. Isso é muito gratificante. E tem uma vantagem, trabalhar com eles, trabalhar com o Cleison, com o Arthur, a época com o Leandro, Simão também. Nossa, é muito divertido, porque os meninos, eles não, por mais que eles levem a coisa muito a sério, eles levem o projeto muito a sério, isso não quer dizer que eles não brinquem, que eles não se divirtam, que eles não tornem a coisa toda alegre. É interessante, quando eu vi a primeira vez, né, o Pode Preto, foi minha filha Roberta que me apresentou, falou: olha, mãe, que legal que o Arthur tá fazendo, né, os meninos, era ainda uma mesa de bar, de metal, né, num estúdio que vocês iniciaram, e eu achei aquilo muito interessante, de uma criatividade, assim, surreal para minha visão, né? Eu nunca tinha ouvido falar de podcast. E os meninos da minha cidade, da idade da minha filha, com essa criatividade toda, né, se esforçando ali para fazer algo diferente, para agregar para a população, né? Antes era apenas para contar casos, para ouvir as pessoas. E quando eu participei, eu vi que trabalho incrível, né, que proporciona para quem está do outro lado do microfone. Então, a minha experiência com o Pode Preto foi incrível. Eu posso dizer que foi uma das 5 melhores experiências da minha vida. Foi muito importante para mim participar, porque eu tive a oportunidade de fazer uma retrospectiva da minha vida. E isso me trouxe muitas emoções positivas, perceber tudo que eu, né, toda a minha trajetória. Eu falei, uau, a gente não para pensar nessas coisas, né? A gente não para rever a nossa história, para realmente valorizar o nosso caminho, a nossa caminhada. Falando um pouco, né, do podcast em si. O podcast me ajudou muito e acredito também que ajudou muitas pessoas aí da nossa cidade, da nossa região, a ter voz, né? Porque eu fui muito conhecido. A partir do dia que eu fui lá no podcast, tem uma história até bem legal, que eu fui conhecido na rua, um cara me parou, me fechou de carro na rua e me perguntou: você é o cara que estava no podcast ontem? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele foi perguntar sobre o que eu tinha falado, que era sobre milhas, sabe? Então, assim, eu tenho um carinho muito especial pelos meninos, pela voz que eles têm dado pro pessoal da cidade, da região, pessoas que não são conhecidas, que têm sido conhecidas através do podcast. E, assim, é um trabalho muito bom que eles têm, tá? Um trabalho muito, muito direcionado que eles têm. Quando eu fui convidado para participar do Pode Preto, obviamente, eu fiz a minha propaganda, avisei diversas pessoas, aos familiares, aos colegas, aos amigos, aos colegas de trabalho, que estaria dando a entrevista. E aí muita gente falou, conta aquele caso, fala sobre isto. Ou seja, as pessoas enxergam que é um canal de comunicação, que o que elas gostariam de dizer, a gente pode transmitir essa mensagem também. E aí, depois que passou o programa, a mesma coisa, muita gente, gostei muito de tal história, achei interessante tal história, vou fazer como você, não sabia que você gostava de estudar determinado tema, por exemplo, teologia. Então você gera interesse nas pessoas, você desperta interesse nas pessoas. Eu notei que algumas pessoas me procuraram, por exemplo, e falaram: como que você aprendeu tal coisa, algum assunto específico que eu contei na minha entrevista. E eu dei as dicas, dei a ideia de como que foi. Ou seja, você gera interesse nas pessoas e você gera caminhos que vão levar as pessoas
a buscarem também algum tipo de conhecimento que elas enxergam que você conseguiu? Lá no início, a parceria, eu me sentia como se eu fosse integrante do podcast. Eu empolguei tanto quanto os meninos, né? Tanto quanto o Cleison, quanto o Arthur, eu comecei a indicar, ver pessoas que poderiam participar do podcast, né? Contar a sua história, gente da gente mesmo, né? Que tinham histórias de sucesso e que poderiam vir. Então comecei indicando alguém que eu conheço muito, que é um grande amigo e que tem uma história de sucesso, que é o Andrei. Por meio dele vieram outras indicações. Indiquei também o Cisso, foi campeão mundial do futsal, né? Veio aí, fez uma grande participação aqui no podcast, um excelente podcast, belas palavras, um espírito vencedor também. Então, assim, e fiquei muito honrado quando eu fui convidado para participar do podcast também. E a gente pensa, né? Pô, o que eu vou falar no podcast, cara? Que história que eu tenho de vida? Mas todo mundo tem uma história para contar, não é isso? Todo mundo tem algo a compartilhar. E eu lembro muito na época que o podcast ele foi gravado na loja, dentro da loja. Foi um podcast em loco, né? Porque na época o podcast estava passando por mudanças de estúdio. Eles tiveram algumas dificuldades no antigo estúdio e estavam em processo de mudança. Então o estúdio não estava pronto, mas a gente foi a estreia da temporada, se não me engano, e foi dentro da loja, dentro da Pelk. Quando eu fui convidado a primeira vez para ir no podcast, eu estava ansioso para ir, porque eu gosto de graça dos meninos, não é por causa de câmera, não é por causa de podcast, eu gosto deles de coração. Então foi um prazer ter sido convidado e participar. Eu fui com o Gabriel, a gente pôde contar um pouquinho da nossa história, contar algumas coisas vividas com a gente. Mas de lá para cá o podcast, o Pod Preto, só cresceu e crescendo mais e mais, como vocês podem notar. E lá, naquela primeira vez, muito nervoso, eu sou um cara conversador, despojado, mas quando tem câmera, a gente fica nervoso. Mas tiramos de letra, os meninos deixou a gente à vontade e a gente pôde bater um papo legal desde a primeira vez. Desde o início, quando os meninos quis construir esse projeto e eu vi rumores que eles iam criar um podcast e até que eles criaram seu podcast, que no início foi lá no estúdio anterior, que eu acho que esse já é o terceiro estúdio, e tudo com dificuldade, com coisas emprestadas, que eu lembre que cada um contribuiu com alguma coisa. Eu lembro que as cadeiras eram de bar, eram cadeiras de bar, e não tinha nem forro nas cadeiras. Aí precisou de alguém emprestar, eu lembro que a Renata Lacerda emprestou forros preto para colocar, e colocaram os microfones, não era de qualidade como é hoje. Então lá atrás surgiu essa ideia dos meninos, do Cleison e do Arthur, que graças a Deus caminhando em passos largos. Até que veio a chuva. E Pompéu não estava comportando tanto de água que estava caindo. E estava caindo muita água em pouco tempo. Chegaram a ter bairros alagados, pessoas perderam casas, perderam móveis. Muita gente ficou sem ter teto, sem ter chão. E o Pod Preto também. O estúdio VCA foi totalmente destruído pela chuva, o teto caiu. E de repente a gente não tinha mais onde gravar. Infelizmente sofreu bastante ali, as paredes eram de madeiras e panos, e o teto meio que caiu e ficou inabitável lá. E aí o que acontece? A gente não tinha equipamento próprio, era tudo alugado. Parecia que seria o fim lá. A gente não teria como mais continuar o nosso projeto. Chegamos a uma barreira. E aí, o que a gente faz?
E nessa época a gente tinha feito uma amizade bem legal com uma pessoa que tinha também passado por um problema com a chuva no seu empreendimento. E a gente uniu as forças, né? Essa pessoa foi a ponte entre nós e outras pessoas que foram muito importantes para nós. E essas pessoas se uniram para fazer uma doação para o Pode Preto. A gente foi conectado com pessoas muito bem intencionadas que nos guiaram, nos deram uma abertura para ter uma solução para que a gente não parasse o nosso projeto. Então me perguntaram, Cleison, quanto vocês precisam para comprar um equipamento para vocês produzirem o podcast? Eu falei, eu preciso desse valor. Essa pessoa se mobilizou e conseguiu esse valor. Então, assim, a gente conseguiu o apoio de pessoas queridas, o qual o Dr. Evangelos é uma delas. Tivemos outras pessoas também, como a Luana, que abriu o espaço dela aqui pra gente. Né? E na mesma hora que o Pode Preto parecia que ele ia acabar por não ter mais um dia, por não ter equipamento, ele renasceu por ter, de repente, agora ter os próprios equipamentos, né? Graças a pessoas que acreditavam no nosso projeto. Foi um momento muito, muito forte da nossa história.